Quais são as partículas subatômicas? Primeiro você deve entender que o átomo ele está dividido em duas regiões. Quais são as regiões, professor? Nós temos o núcleo do átomo e nós vamos ter a eletrosfera, ok? Então, o átomo tem duas regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, nós temos dois tipos de partículas, que são chamadas de subatômicas. Quais são as partículas, Caires? No núcleo, nós vamos ter prótons, que vão ser representados, eu vou representar pela letra P, e nós vamos ter no núcleo também os nêutrons, que eu vou representar pela letra N. Nêutrons, N. Beleza? Sobre os prótons, eu quero ressaltar algo que é importantíssimo. Os prótons, eles vão originar o número atômico. Próton, o número de próton é igual ao número atômico. Olha só, P será igual ao número atômico, certo? Sendo que o número atômico ele é representado pela letra Z, beleza? Aonde é que vem o número atômico? Deixa eu pegar um dos átomos que está sendo representado aqui, ó. Vou pegar o iodo. O iodo ele tem a seguinte representação, ó. Tem o número 53 aqui embaixo e ele tem o número 131 na parte de cima. O que é que significa cada um deles? Significa o seguinte, ó. Esse númerozinho aqui de baixo, ele vai ser o número de prótons, que também é igual a Z. E o que é Z? É o número atômico. Então, qual é o número atômico do iodo, gente? 53. Outro detalhe importante. Vou colocar a relaçãozinha aqui para vocês, ó. Outro detalhe importantíssimo é que P, que é o número de prótons, é igual a Z, que é o número atômico, que é igual a E, que é o número de elétrons. Então, o número de prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Caires, e o que é que vai ser esse número aqui em cima? Esse número de cima, ele vai ser o número de massa. E como é que eu calculo o número de massa? Primeiramente, você tem que entender que a massa é representada pela letra A. Massa representada pela letra A. E como é que se calcula a massa? Da seguinte forma: A será igual a P mais N. O que significa? Que a massa é igual ao número de prótons mais N. Caires, e o que é o N? Que eu não sei, eu não lembro o que é o N. N é o número de nêutrons. N, número de nêutrons. Beleza? Com isso, dá para a gente resolver a questão. E para encerrar aqui essa questão, ó, antes da resolução, na eletrosfera, o que é que eu vou ter na eletrosfera? Eu vou ter os elétrons, que é representado pela letra E. Olha o que diz a questão. Iodeto, na forma de iodeto de sódio ou iodeto de potássio, é adicionado ao sal de cozinha, visto que a falta de iodo no organismo pode acarretar a doença chamada bócio ou papo. No tratamento desse distúrbio, é utilizado o isótopo de iodo 131, que tem a massa, tem o número atômico 53 e tem a massa
131. Por outro lado, o isótopo de iodo 127, que é o iodo 53, com número atômico 53 e número de massa 127, é encontrado em xaropes contra tosse. Considerando os núcleos, quem é que está no núcleo? Próton e nêutron. Considerando os núcleos dos átomos de iodo 131 e iodo 127, é correto afirmar que, letra A. Na letra A nós temos: possui o mesmo número de massa e diferentes números de nêutrons. Eles não possuem o mesmo número de massa. Nós temos um iodo com massa 127, eu vou colocar aqui, iodo 53 e 131, e nós vamos ter um outro iodo 53 e 127. Então, eles não têm mesmo número de massa. O que eles têm é o mesmo número atômico, é o mesmo número de prótons, é isso que eles têm iguais. Então, o item A está falso. Vamos para o item B. Possui o mesmo número de nêutrons e diferentes números de prótons. Está falso também. Por quê? Gente, se eles têm mesmo número atômico, ó, 53 e 53, eu sei que o número atômico, que é Z, é igual ao número de prótons, que é P. Então, número atômico 53 significa que ele vai ter 53 prótons. Os dois têm 53 prótons. Então, eles não têm diferentes números de prótons, têm iguais números de prótons. O item B também será falso. A letra C. Possui o mesmo número de prótons? Sim, possui o mesmo número de prótons, 53 e 53, e diferente número de massa, o que está correto, porque um tem massa 131, aqui está, ó, massa 131, e o outro tem massa 127. Então, o item correto da questão número 2, cobrada pela nossa querida Uva, foi a letra C.